Bem, então estamos de volta e agora nós temos diante de nós a figura 11, né, da nossa apresentação, e, na verdade, essa figura é uma figura de medição real de radiação solar incidente à superfície terrestre. Foi medida em uma estação meteorológica na Holanda, numa área experimental. E como eu tinha dito no início, em 2 dias, né? No dia 22 e 23 de maio do ano 2007. Coincidentemente, esses 2 dias foram dias contrastantes, né? Um dia com céu claro, outro com céu totalmente nublado. E nós temos na figura a radiação global, e quando eu falo de radiação global, é a radiação medida, que aí vai chegar em forma direta como em forma difusa. Então, a soma das duas vai dar a radiação global incidente. E na figura B, nós temos somente a radiação difusa. Tem como medir somente a radiação difusa. Então, nesse caso, são esses dois comportamentos. Então, vamos lá, vamos analisar. Vamos analisar o ciclo diário de um dia nublado, dia 22 de maio aqui. Então, se você olhar, ele começa o dia, os dois começam o dia iguais. Tem que lembrar que 100 hora UTC, né? Então teríamos aí 3 horas de diferença para o nosso sistema. Então, no lugar de começar aqui às 3h30, 4 horas, estaria começando aqui a radiação às 7 horas. Então, vamos imaginar aqui, amanhece o dia. Os dois amanhecem o dia no mesmo momento. E se põe, né, termina o dia no mesmo momento. Agora, o que acontece entre o nascer e o pôr do sol é contrastante entre os 2 dias. Se você olhar aqui, você tem para o dia nublado, amanhece o dia, já tem nuvem, então você vê que a radiação ela vai sofrendo interferência ao longo do dia. Ora tem mais radiação chegando, ora tem menos. Tudo isso porque você tem as nuvens. Então, tem hora que tem nuvem mais espessa, tem hora que tem nuvem mais fina, tem hora que tem um intervalo entre uma nuvem e outra que chega a radiação, e assim sucessivamente. E tem um momento do dia em que você tem tanta radiação chegando que consegue superar, naquele horário, um dia de céu claro. Então, tem mais energia chegando aqui, ó, nesse ponto, até mesmo do que no dia de céu claro. E aí você diz, poxa, não é um dia nublado? Por que acontece de ter, nesse dia, muita radiação chegando? Bem, possivelmente, aqui, nesse dia, a explicação física para isso aqui você teve um momento em que teve uma abertura, né? Ou seja, ficou sem nuvem e radiação chegou lá no sensor. Então, radiação solar chegou no sensor e foi captado por ele, por isso que deu esse salto aqui, né, de um valor aqui próximo a 300 watts por metro quadrado para 600 e poucos watts por metro quadrado. Mas observe que é um dia de céu nublado. Por ser um dia de céu nublado, você tem muito espalhamento de radiação, ou seja, tem muita radiação difusa chegando. Então, lá no sensor, além de chegar a radiação direta, que já fazia com que fosse um alto valor de radiação, chegou também radiação difusa, porque tinha nuvens espalhando radiação que estava chegando em outros pontos em direção ao sensor. Então, ele somou a radiação direta mais a radiação difusa, e isso fez com que chegasse mais radiação do que num dia de céu claro. Porque no dia de céu claro, você vai estar ali chegando a maior parte da radiação somente direta. Pouca radiação difusa, porque você tem pouca interferência, somente aerossóis, coisa desse tipo. Mas, nesse caso, por ter muita nuvem, tem muita radiação difusa chegando, mesmo aonde está chegando radiação direta. Então, você tinha radiação direta mais um incremento da radiação difusa. Isso fez com que chegasse mais radiação do que propriamente num dia de céu claro. E aqui está o exemplo, aqui embaixo, está a explicação. Ó. No dia de céu nublado, por volta das 15 horas, um pouco antes das 15 horas UTC, você teve um pico de radiação difusa, lá no ponto. Isso somado à radiação direta,
deu essa influência. Como a gente não tem radiação direta, que só a radiação direta sendo medida, então você tem essa dificuldade de separar as duas. Mas a radiação difusa, por ser o maior valor naquele dia, associado à radiação direta que estava chegando, fez com que você tivesse um pico momentâneo. Veja que isso aconteceu e logo em seguida caiu novamente. É como se você está aqui, né, no lado de fora da sua casa, na sombra das nuvens. Aí a nuvem passa, você começa a receber muita radiação. Aí logo em seguida vem outra nuvem e a radiação reduz novamente. Então, aquele intervalozinho em que você recebeu muita radiação direta, mas também radiação difusa, foi o que aconteceu aqui, ó. Teve um pico da radiação. E aí o restante do dia, a mesma coisa, finalzinho da tarde, dá essa melhorada e acontece o pôr do sol, o ocaso. Então, isso é radiação global, o que está chegando de forma direta e difusa. Isso no dia de céu nublado. E aí o dia de céu claro. O dia de céu claro é um dia muito típico, né? Amanhece o dia e vai aumentando, aumentando a radiação. Chega o meio-dia local, né? O sol culminando no zênite. E aí tem um máximo de, ou não, né? Depende da localização, mas chega o máximo de radiação ao meio-dia e depois começa a decrescer até o pôr do sol. Então, esse é um ciclo normal de radiação. Amanhece o dia, até o pôr do sol você tem radiação chegando à superfície terrestre. Nesse dia aqui, você também, no dia de céu claro, você também tem radiação difusa. Menos do que no dia de céu nublado, é lógico. Você vê no gráfico aqui embaixo. E aqui você tem dia de céu nublado, você tem muito mais radiação difusa do que radiação direta. E muito mais radiação difusa no dia nublado do que no dia de céu claro. Mas mesmo no dia de céu claro, você tem radiação difusa chegando. Por quê? Porque mesmo não tendo nuvem, você tem vapor de água, você tem aerossóis, tudo isso espalha radiação, reflete radiação, fazendo com que chegue radiação lá no ponto da medição, também de forma difusa. Menos do que no dia nublado, mas mesmo assim ainda chega. Então, essa figurinha, ou seja, essas duas figurinhas, esses dois gráficos que compõem essa figura 11, mostram o efeito da cobertura de nuvem na radiação solar global que chega à superfície. Então, isso é claro dizer que no dia de céu nublado você tem menos energia disponível para os processos físicos, químicos e biológicos e, consequentemente, para o ciclo da água, o movimento de água no sistema solo, planta, atmosfera, porque tem menos energia disponível. Okay? Esses dias assim, nublado, eles são dias que são muito observados, principalmente para quem trabalha com manejo de uso de água, como é o caso de áreas agrícolas que precisa da irrigação suplementar, aquela irrigação que vem, você tem o período chuvoso, mas aí tem períodos secos, mas mesmo assim você tem que continuar produzindo alimento. Então você precisa de aplicar irrigação. E nesse caso, dias de céu nublado faz com que, se você quiser ter um bom manejo da irrigação, você não precise colocar tanta água para ficar disponível para a planta, porque ela não vai precisar de tanta água assim, em virtude da menor disponibilidade de energia, menor temperatura e, consequentemente, uma menor demanda hídrica. Então, dias de céu nublado são importantes para quem trabalha com o entendimento do sistema solo-planta-atmosfera. Okay? Então, isso logicamente, impacta o balanço de energia. Então, como nós vimos, né, nos 2 dias em questão, os 2 dias observados, só o fato de ter nuvem num dos dias, você muda totalmente a configuração do comportamento diário da energia global incidente. Então, nesse caso, olhando a figura 11b, a gente vê que a radiação difusa ela é predominante no dia de céu nublado. No dia de céu claro, você tem aí cerca de 80%
de radiação direta e os 20% aí oriundo da radiação difusa. E em dias nublados você tem muito de radiação difusa e quase nada de radiação direta. Ou seja, como tem cobertura de nuvem, você tem predominantemente radiação difusa chegando no sensor, ok? No sensor que faz essa medição da radiação. Bem, e a forma como essa radiação é espalhada, né, e chega até o sensor, como eu falei para vocês, tem diversas maneiras, né, que é aquelas diversas formas de espalhar a radiação a depender do tamanho das partículas que compõem aquela atmosfera. Tanto gotículas de água que estão em suspensão na atmosfera, formando as nuvens, como também os aerossóis que constituem aquela atmosfera. Então, se você olhar essa figura aqui, ela mostra em linha cinza, né? Essa linha aqui mais destacada aqui, a radiação que chega no topo da atmosfera. A linha preta grossa é o total, ou seja, radiação global, tanto direta como difusa, a soma das duas. Essa linha mais fina é a radiação chegando direta à superfície e essa linha pontilhada é a radiação difusa. Aqui nessa faixa que vocês estão vendo aqui em cima no gráfico é somente a faixa visível. A faixa de radiação que você e eu conseguimos ver. São as cores que a gente consegue discernir. Que é também a faixa em que o Sol emite o seu máximo de radiação. Por isso que você está vendo aqui o pico de radiação dentro do espectro acontecendo exatamente nesse ponto, dentro do visível. É quando o Sol emite o seu máximo de radiação. Mas o que eu quero mostrar é o efeito da atmosfera nessa radiação. Veja que chega aqui no topo da atmosfera, o máximo, depois vai reduzindo o máximo que chega lá em cima, sem alterações bruscas. Mas quando você olha a radiação que chega à superfície terrestre, aí você enxerga aquele efeito da constituição da atmosfera aqui, ó. Absorção de radiação aqui, absorção nesse ponto, tudo isso efeito da presença da atmosfera. Lá em cima, no topo, você não enxerga esse efeito. Mas aqui embaixo você enxerga, exatamente naquelas faixas que a gente vê naquela figura anterior. Deixa eu voltar aqui. Essa figura aqui, ó. Esses efeitos aqui, ó, de absorção de radiação, eles são vistos na medição lá no experimento. Isso aqui, ó. Exatamente essas absorções da radiação pela presença da atmosfera. Então, não só na escala de área, mas também observando as diferentes faixas de comprimento de onda de radiação emitida pela atmosfera, você enxerga o efeito da atmosfera. Bem, então, o que nos interessa com relação a isso é entender o impacto que a presença da atmosfera tem na radiação solar global, que chega à superfície. Por que isso é importante? Então, como eu disse a vocês, é essa disponibilidade de energia que vai atuar fortemente nos processos que estão acontecendo aqui à superfície, inclusive o processo de fotossíntese. Se você tem mais energia, você tem maior possibilidade de realização de fotossíntese do que em situação de céu mais nublado, com menor disponibilidade de energia. Vai ter mais energia para os processos de aquecimento do ar, vai ter mais energia para evapotranspirar a água, né, levar a água para o estado de vapor. Então, tudo isso vai interferir no balanço de energia à superfície terrestre. Então, é muito importante entender essa variação da radiação global à superfície. Bem, então, nesse contexto de radiação global, existe duas coisas que precisam ser observadas, né? São muito úteis para quem estuda
esses processos, né, de transferência ou transporte de água nesse sistema. Para entender essa radiação que chega à superfície, a gente precisa definir, né, não tem como a gente medir as nuvens, não tem como a gente medir os aerossóis, mas a gente pode definir parâmetros que nos ajudam a entender a influência dessa atmosfera nessa energia que chega à superfície. E esses parâmetros são conhecidos como transmissividade da atmosfera. Eles são muito úteis. E como é que eu defino a transmissividade da atmosfera? O que seria a transmissividade da atmosfera, na verdade? É a capacidade daquela atmosfera transferir a energia que chega lá no topo até a superfície terrestre. Então, existem dois termos, né? É o termo de transmissividade de bandas, como é que eu poderia dizer? Broadband é banda larga, mas a ideia aqui é a transmissividade de todo o espectro de radiação que está chegando. Então, como é que a gente vai saber calcular isso? A gente faz uma relação entre a radiação que está chegando numa superfície aqui, numa superfície plana, que é a superfície terrestre, e o que chegou lá no topo da atmosfera. Então, eu teria a ideia de transmissividade nessa atmosfera. Mas essa radiação que chega num plano perpendicular, um plano paralelo à superfície terrestre, não é uma variável que eu consiga medir facilmente. Inclusive, eu tenho dificuldade de elaborar sensores para isso. Então, eu tenho que definir uma outra transmissividade, um outro termo, que é a transmissividade que eu estou medindo da superfície, que não leva em consideração a direção que o raio está chegando, o raio de luz. Ele está preocupado com quanto de radiação está chegando e não a direção que ele está chegando. E essa nova transmissividade, que é a que eu estou destacando aqui embaixo, é a que interessa para você e para mim. Por quê? Porque esse I e esse zero, ou seja, a radiação que chega lá no topo da atmosfera, num plano perpendicular ao raio, e o que chega aqui à superfície, eu não tenho como fazer isso. Primeiro, porque a superfície terrestre ela não é perfeitamente plana. Segundo, o que eu meço lá no topo da atmosfera, o que eu estimo lá no topo da atmosfera, ele não tem como levar em consideração essa superfície perfeitamente perpendicular à direção do raio. Então, tudo isso me causa dificuldade de estimar esse parâmetro do ponto de vista prático. Teórico eu posso estimar, mas do ponto de vista prático, que é o que interessa para você e para mim, não tem como. Então, eu vou em busca de uma outra alternativa. E a outra alternativa é usar o que eu posso medir. O que é que eu posso medir? Eu posso medir a radiação global que chega à superfície terrestre. Esse K, uma setinha para baixo. Isso é radiação global medido. É o que tem aqui, ó, nesse gráfico aqui. Ó. Isso aqui é o K com a setinha para baixo. É a radiação que está chegando de forma global à superfície aqui. Isso é medido. Deixa eu ir lá para o meu aqui. Esse K0, ele não é medido porque ele é lá no topo da atmosfera, mas ele é estimado. Como a gente viu, ele é estimado baseado na constante solar, do que está sendo emitido pelo Sol, no dia do ano e na hora do dia. Então, isso também é fácil de se obter. Então, estão me ouvindo agora? Caiu minha conexão. Vocês estão me ouvindo? Bom, professor. Só conectar meu computador aqui a tomada que foi isso que derrubou a internet. Ele está descarregando. E eu nem vi. Só conectar aqui que já volto.
eu voltar aqui. Eu me reorganizar, que eu nem vi que estava descarregando aqui, e ele fechou a tela e já botou a mensagem de bateria descarregada. Bem, então vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu voltar. Vocês estão vendo a tela, não, né? A tela fechou, não foi? Não, a gente fica vendo só, acho que é a sua tela principal, que é o senhor com Com os dois meninos. filhos. Ok. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui. Estão vendo agora? Estamos. Pronto, beleza. Bem, então, como eu estava dizendo, essas componentes I e zero eu não consigo medi-las do ponto de vista de experimento, então elas são estimadas, então não é o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo é trabalhar com coisas que eu consigo medir ou ter uma estimativa mais realista. Então, nesse caso, a minha transmissividade da atmosfera ela passa a ser não uma transmissividade que não está mais preocupada com a direção que o raio de radiação está chegando, com que a direção com que a radiação está atingindo a superfície, mas, na verdade, é com a quantidade de radiação que está chegando. E, nesse caso, eu deixo de me preocupar com a densidade de fluxo, que é representado por esse Izinho e I0, e passo a me preocupar com, de fato, a quantidade de radiação que está chegando, que é o K. Esse K com a setinha para baixo, como eu tinha dito para vocês, é o que é medido aqui à superfície. Medido com os sensores, como a gente viu naquele gráfico anterior, naquela figura. E o K0 com a setinha para baixo é o que está chegando no topo da atmosfera, como a gente também viu que tem como estimar, baseado na posição no globo, ou seja, baseado na latitude e baseado na hora do dia. Então, primeiro, por que é que isso é importante saber essa transmissividade? Porque a gente sabe que a atmosfera ela causa esse efeito na radiação. Então, sabendo esse efeito, a gente precisa definir para cada dia qual foi o efeito que a atmosfera causou, ou seja, qual é a transmissividade do que chegou lá em cima, quanto de fato está chegando aqui embaixo. E com isso, essa diferença vai me dar o termo transmissividade. Ok? Eu vou pular aqui alguns pontos, né, que está no documento, mas não faz parte do curso de vocês, é porque eu ministro essa disciplina para um outro curso. E gostaria de chegar a esse ponto, que é um termo importante para nós, que é a radiação solar refletida comparado à radiação solar incidente. Que termo é esse? É o termo chamado albedo. Eu acredito que, para alguns de vocês, essa é a primeira vez que vocês escutam essa expressão, essa palavra, albedo. Para outros já é uma realidade, já vem trabalhando com isso, inclusive. Mas o albedo, ele é, na verdade, uma característica de cada superfície, né, que compõe a superfície terrestre, ou de cada material, de cada tipo de cobertura, pensando no caso do nosso planeta, em ambiente natural. Cada um dos constituintes desse ambiente natural que nós temos no nosso planeta, ele tem um albedo. O que é o albedo? É a capacidade daquele ambiente ou daquela superfície, daquele material de refletir radiação solar que está incidindo sobre ele. Então, veja, radiação solar chega à superfície e a gente viu que parte dessa radiação solar sai. Como é que ela sai? A Terra ela não emite radiação de ondas curtas. Então, a forma da radiação de onda curta sair do nosso planeta é por reflexão. Tipo, ela encontra uma superfície que reflete essa radiação. E isso a gente sabe que existe, porque a gente só enxerga as coisas porque elas refletem radiação solar dentro daquela faixa do visível.
Então, cada superfície tem um albedo. Se você estiver olhando para uma vegetação, você só vai enxergar a vegetação porque a radiação solar que está incidindo sobre ela refletiu e atingiu o seu órgão visual, né? Atingiu o seu olho. E com isso, você tem o albedo atuando. Então, o albedo ele é variável de região para região, porque ele depende da cobertura daquela superfície, mas não só depende da cobertura, ele também depende da hora do dia. Então, o albedo ele tem uma variação que depende de que hora do dia você está observando. Entretanto, em termos práticos, para trabalhar com albedo no dia a dia, a gente trabalha com um valor médio diário. Ninguém vai trabalhar preocupado com o albedo às 10 horas, às 9 horas, às 11 horas. A gente pega o albedo, mede o albedo de quando começa o dia e quando termina o dia e estima a média. Ou pega o albedo ao meio-dia, que representa mais ou menos o comportamento médio diurno, né? Ao longo da hora que você tem sol. Por que você não pega 24 horas? Porque o albedo tem na sua definição, cadê a equação? Aqui, ó. Vocês agora olharam para essa equação e se assustaram, né? O que é isso? Que loucura é essa? O que é que o professor está querendo apresentar? Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó. Isso daqui, essa parte maior, que envolve 3 integrais, um monte de parâmetros e tal, não é foco do curso para vocês, é para outro curso. Mas o que ele significa aqui é que o albedo ele tem influências de diferentes direções. Ele tem influência de diferentes parâmetros que não é o foco do nosso curso. O que eu quero que você entenda é que o albedo ele é, na verdade, a razão entre a radiação que está sendo refletida pela superfície e a radiação que chegou àquela superfície. Então, do que chegou, quanto está sendo refletida? Isso vai me dar o albedo. E esse albedo ele vai ser, lógico, uma razão. Ele vai ser um valor adimensional, não tem unidade, porque ele é a relação entre radiação que chega e radiação que sai em radiação de ondas curtas. Então, o sistema a unidade do numerador se cancela com a unidade do numerador, porque são as mesmas, do denominador, aliás. E o que sobra é um número. Esse número ele vai variar de 0 a 1. Ele vai ser 0 quando você tiver toda a radiação sendo absorvida pela superfície, nada refletindo. Então, não tem nada refletindo, então 0 dividido por alguma coisa vai ser 0. E ele vai ser 1 quando toda a radiação que incide sobre um corpo é refletida. Então, nesse caso, você não vai encontrar isso em superfícies naturais. Nem você vai encontrar esse albedo igual a 0, nem vai encontrar ele igual a 1. Você vai encontrar em superfícies naturais um valor variando entre 0 e 1. Ele vai ser um valor maior quando você tiver maior energia sendo refletida e vai ser um valor menor quando você tiver menor energia sendo refletida. Por exemplo, vamos pegar casos extremos. Ele vai ser um valor muito baixo quando você tem, por exemplo, asfalto, aquele asfalto negro, né? Aquele asfalto preto, que a radiação incide sobre ele e pouco de radiação é refletida. Então, o albedo do asfalto escuro ele é próximo de 0. Mas imagine que você está olhando agora uma área coberta por gelo, como uma montanha, por exemplo. O albedo chega a ser alto, próximo de 1. Ou um valor bem mais elevado. Por quê? Porque reflete muita radiação do que chega sobre ele. Então, o albedo é muito importante. Por quê? Imagine que chega 100 unidades de radiação à superfície. Se você tem um albedo de 50%, 50 unidades volta para o espaço, é refletido. Só ficaria 50 unidades à superfície.
Isso indica que você vai ter 50 unidades de energia para os processos físicos, químicos e biológicos. Agora, imagine que você tem um albedo de 0,1, ou seja, 10%. Então, chegou 100% lá na superfície, somente 10 unidades voltam. Então, você teria 90 unidades para ser utilizada nesses processos, ou seja, você teria muito mais energia para os processos acontecerem. Então, nesse caso, o albedo ele é importante para definir quanto de energia solar vai ficar à superfície para que os processos que necessitam dessa energia aconteça ali à superfície terrestre. Okay? Então, veja nessa figura, que também é medido no mesmo experimento, com os mesmos dados, que chega e o que sai em termos de radiação solar. Esse da linha escura é o dia de céu nublado. Você vê que o albedo ele permanece basicamente o mesmo. E esse pontilhado é o albedo de céu claro. Por que isso muda? Então, isso aqui tem a ver com o ângulo de incidência solar. No amanhecer, o albedo ele é maior. Por quê? Porque a radiação ela incide quase que paralelo à superfície, né? Quando o sol está nascendo, por exemplo, pense no mar. Você está na beira do mar, está amanhecendo o dia. Quando está amanhecendo o dia ali em João Pessoa, que você olha para o mar, você quase não aguenta nem enxergar nada, porque tem muita energia, né, radiação solar, que incide quase que paralelo à água, né, ao oceano, e reflete muito em direção ao seu olho. Só que se você permanecer no mesmo local, depois de 2 horas, você vai ver que menos radiação chega ao seu olho por reflexão. E se você ficar ao meio-dia, você vai ver que menos radiação ainda vai refletir em direção ao seu olho. Por que isso? Porque o ângulo de incidência da radiação também é importante para definir o albedo. Por isso que no nascer e no pôr do sol, quando o sol está, a radiação incidente é quase paralela à superfície terrestre, você tem maiores reflexões do que durante o dia. Então, o ideal é você observar o albedo de uma região, característico de uma região, observando o comportamento médio do dia ou o valor ao meio-dia, que não vai diferenciar muito. Se você pegar o valor ao meio-dia, você pegar o valor médio do dia, você vai ver que vai variar muito pouco. Então, o albedo ele é uma característica da superfície, mas não somente isso, também de como a radiação solar está atingindo aquela superfície, ou seja, qual o ângulo de incidência daquela radiação. Então, é importante se observar isso também. Mas a gente vai ter a oportunidade de discutir isso em outras ocasiões, de ponto de vista mais prático. Okay? Então, o albedo ele tem essa influência, e aí é o que eu já falei para vocês observando a figura. Ao meio-dia, você tem muito mais um efeito muito mais representativo do que de fato é aquela superfície que você está observando. Agora observe essa figura, é a figura final da nossa aula de hoje. Como o albedo é influenciado pela cobertura vegetal? Observe, aqui nós temos albedo, que vai de 0 a 0,25, ou seja, um albedo que vai de 0 a 25%. Ou seja, de 100% de radiação que chega, você tem aqui até 25% que pode refletir. E aqui embaixo eu tenho um termo chamado comprimento de rugosidade. Que esse comprimento de rugosidade ele está se referindo à vegetação. Quanto mais densa e alta a vegetação, maior rugosidade tem essa vegetação, ou seja, maior influência para os processos de escoamento de ar, como também interação com a radiação, essa superfície vai exercer. Por exemplo, você tem uma floresta amazônica, ela vai ter muito mais influência de interação com a radiação do que a caatinga, que é uma vegetação mais rala, mais baixa. Então, o que é que essa figura mostra? Ela mostra que, à medida que a vegetação tem maior comprimento de rugosidade, ou seja, a vegetação é mais alta,
o albedo diminui. Por que é que o albedo diminui? Porque na vegetação mais alta, a radiação, ao incidir sobre ela, ela é absorvida e espalhada dentro da própria vegetação e não refletindo de volta para a atmosfera. Então, nesse caso, a radiação fica absorvida pela própria estrutura da vegetação. Os galhos vão refletindo para outros galhos, folhas, etc. E essa radiação, no lugar de voltar para a atmosfera, ela permanece ali aprisionada no dossel da vegetação. Isso faz com que, quanto mais alta a vegetação, menor o albedo. Então, se você pegar o albedo da caatinga, a depender da época do ano, ele vai ser um albedo elevado. Mas vamos pegar no período chuvoso. O albedo da caatinga no período chuvoso e o albedo da Amazônia, você vai ver que o albedo da caatinga é maior do que o albedo da Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia absorve muito mais radiação por ter uma vegetação de maior porte, que essa radiação penetra e não sai dela por reflexão, do que a caatinga, que tem uma densidade, né, de vegetação bem menor e bem mais baixa. Ok? Então, aqui vocês vão receber vocês vão ver, né, o slide no vídeo. Vocês têm aqui diferentes valores de emissividade, a gente vai discutir isso em outro momento, mas eu queria que vocês observassem essa parte aqui. Não saiu uma letra que eu queria colocar aqui, mas, na verdade, esse R vai se referir à reflexão, ou seja, quanto de radiação é refletida, o que nós chamamos de albedo. E esse albedo ele varia para as diferentes coberturas do nosso planeta, oceanos, florestas, culturas agrícolas, grama, solos em diferentes condições, solo escuro, solo arenoso, solo úmido, solo seco, gelo e áreas urbanas. Tudo isso tem aqui as faixas de albedo para vocês observarem. E as fontes estão aqui, são 2 livros clássicos nessa área. Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje e eu gostaria de dizer que eu vou preparar um material para vocês. Eu vou fechar essa aula que está acabando e vou voltar só para uma discussão rápida com vocês, tá ok?